Bom, gente, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? A proposta é que hoje a gente continuar falando sobre o livro da Harriet Martineau, Como Observar Morais e Costumes, vídeo 32, em que a gente vai avançando, caminhando para o final, desse livro, e hoje o tema é casamento e mulher. Na verdade, a gente vinha falando sobre classe, aí a gente chega em casamento, mulher, por que ela junta essas duas coisas? Ela quer falar sobre classe de mulheres. Mas a Martineau, institucionalista que é, começa falando sobre casamento. Qual a relação entre mulher e casamento? Não vou esconder de vocês não. Esse tema me é muito caro. Como é que a liberdade da mulher sucumbe a determinadas instituições? E uma dessas instituições é o casamento. Questão emblemática, questão histórica de grande importância, e para quem é do direito, uma das instituições em que a gente tem mais dificuldade ainda de entender a autonomia da mulher, a mulher como um ser capaz de pensar e, como diz a Martineau, capaz de consentir. Cadê esse indivíduo, essa pessoa, essa mulher que é capaz de consentir, que a legislação não entende, que a sociedade não entende? Nós estamos falando isso de um livro de 200 anos atrás, vou ficar repetindo isso aqui. Parece que até hoje a gente não entendeu esse direito. Mas é um trecho que tem umas 10 páginas, e como tem muita coisa bacana para a gente discutir, então eu vou dividir ele em partes, tá bom? Hoje é meu aniversário, melhor tema impossível para poder discutir agora, e eu me senti agraciada nesse dia, né? Bora lá, nós vamos começar a leitura, e essa leitura, ela começa na página 174. Já vou dando umas dicas para vocês. A Martineau chama a contingência de novo. A Martineau vai dizer, olha, tem casamentos de todo tipo, desnaturalizem isso, cada lugar tem um casamento diferente. As concepções religiosas sobre casamento, não só sociais, as religiosas, são distintas. E ela vai retomar aquela tipologia que ela utiliza para a religião. Depois a gente vai conversar sobre isso também, quando a gente estiver falando sobre sociedade da América. Mas, por enquanto, lembra daquele capítulo, primeiro, a instituição que deve ser analisada primeiro pelo observador? São as instituições. E aí a gente tem 3 tipos de instituições, vamos lembrar? A licenciosa, a moderada e a ascética. Então ela vai dizer, olha como é que isso interfere em como as mulheres vivem. Vou fazer aqui uma correlação, pensando muito no que eu aprendi com a minha colega Adílio da Mata, sobre a Marianne Weber, né? E aí, quando Weber vai escrever a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na viagem que ele realiza lá para os Estados Unidos, a Marianne também vai observar como é que a mulher é tratada em cada religião. Religião também condiciona como nós, mulheres, somos consideradas, né? Nós somos sujeitos ativos, nós somos protagonistas ou não. A gente surgiu de uma derivação do homem, a gente deve obediência ao homem, como algumas leituras religiosas professam, né? Lembrando, são instituições, pregam determinados valores e querem acertar, como diria o Durkheim, no seu comportamento cotidiano. Não tem relação com o transcendente, tem relação com a vida mundana. Explica a vida mundana, explica quais são os valores, as morais prevalecentes. Por isso que tem tanta diferença entre casamento e tratamento da mulher em cada um desses tipos de religião. Bora lá. Se deixar, eu fico falando da Martineau aqui o tempo inteiro. Gente, lembrando, Sociedades na América está chegando aí, né? Quem quiser, preenche formulário lá no blog, já faz a sua pré-encomenda, tá? Página 74, e a gente está naquela estruturazinha, né? O último vídeo foi sobre saúde, então vou até pegar aqui o sumário. A gente ainda tem o tópico crianças nesse estado doméstico, que é o capítulo 3 do que observar, né? Que é a parte 2. E depois a gente vai começar o capítulo 4, que é a ideia de liberdade, que é fabuloso. Mas para mim, especificamente, assim, como mulher, como mãe, né? Eu acho esse capítulo aqui sensacional. Sou suspeita, né, gente? Vocês já sabem, sou suspeita para avaliar a Martineau.
e eu reconheço como boa martineoniana que sou, que a suspeição existe, embora, mesmo assim, a gente consiga objetividade. O pacto de casamento, tá tratando como contrato, se é contrato tem que ter consentimento. O pacto de casamento é a característica mais importante do estado doméstico, sobre o qual o observador pode fixar sua atenção. Se ele é um pensador, não ficará surpreso ao encontrar muitas imperfeições no estado de casamento, onde quer que ele vá. Uma vez que nenhum arranjo já tentado tem pureza de morais, constância de afeição e paz doméstica, sendo assegurada para qualquer grau extensivo na sociedade. Engraçado, né? A Martineau está pensando no casamento não do ponto de vista egoístico, não como uma dominação. Ela não está pensando o casamento a partir de um ponto de vista de hierarquia. Ela está pensando como pacto, como acordo, e ela está pensando a partir da relação, deixa eu pegar aqui e citar os termos dela, pureza de morais, constâncias de afeição e paz doméstica. Será que a gente pode pensar em instituição casamento nesses 3 termos? Pureza de morais, constância de afeição e paz doméstica? O que vocês acham? Será que são só pessoas problemáticas? Ou será que há instituição pensada de determinada forma? Quase toda a variedade de métodos ainda está em uso em uma parte do mundo ou outra. Então tem muitos métodos para se casar, viu, galera? Não é um só, não. O costume primitivo de irmãos se casando com irmãs ainda subsiste em algumas regiões orientais. A poligamia é muito comum lá, como todos sabem. Em países, eu não tenho notícia de qual sociedade seria essa que ela está informando sobre irmãos casando com irmãs, tá? E ela não cita a fonte também. Então, pode ser apenas uma notícia, né? Veiculada, uma fake news da época. Em países que são muito mais avançados para isso, olha a Martineau flertando com o julgamento de valor naquela ideia de classificação de morais. Fica atento, a gente não pode endeusar autora. Bom, em países que são muito mais avançados para isso, toda restrição da lei, toda sanção de opinião foi tentada para render o bem-sucedido, método natural. A Martineau falou isso mesmo, gente. Ela fala que método natural é a restrição de um marido para uma esposa, porque ela está dialogando aí com a cultura oriental. Mas vejam, é nessa parte que a gente fica, né, discutindo se tem aqui um julgamento de valor ou não. Eu escrevi um artigo sobre isso, convido vocês a lerem. Está disponível lá no blog. E, portanto, universal e permanente. A lei e a opinião, entretanto, nunca aproveitaram para qualquer coisa como sucesso completo. Mesmo em prósperos, jovens países, onde nenhuma consideração de necessidade e pouca de ambição podem interferir com a paz doméstica, onde os números são iguais, onde o amor tem a promessa de um curso livre, uniforme, e onde sentimentos religiosos são completamente dirigidos sobre a santidade do estado de casamento, é descoberto estar longe do puro. Em quase todos os países, a corrupção da sociedade nesse departamento é tão profunda e disseminada quanto a viciar todos os sentimentos morais e práticos em um quase grau de desesperança. Neutraliza quase todas as tentativas de melhorar e elevar a condição da raça. Deve existir alguma coisa terrivelmente errada, onde o resultado geral é tão desafortunado quanto esse. Como na maioria dos outros casos de sofrimento social, olha, o casamento é um sofrimento social. Será descoberto que o erro assenta menos nos métodos ordenados e colocados em prática do que nos sentimentos prevalecentes na sociedade, dos quais todos os métodos crescem. É necessário fazer menção, embora brevemente, aos tipos de falsos sentimentos, dos quais o mal da infelicidade conjugal parece saltar. E antes que eu passe para eles, deixa eu desligar esse ar-condicionado, senão a minha voz não aguenta até o final. Bom, aí ela continua. O sentimento pelo qual a coragem é feita o principal fundamento da honra em homens e a castidade em mulheres acopla-se com a inferioridade na qual mulheres continuamente foram afundadas e era certo de induzir a devassidão.
Enquanto os homens eram corajosos, nada mais foi requerido para fazê-los honoráveis, ou honráveis, se vocês preferirem, né? Aos olhos da sociedade. Enquanto a condição inferior das mulheres, não porque elas sejam inferiores, tá, gente? O que a Martineau está dizendo é como elas são julgadas por essa sociedade tradicional com resquícios feudais, nas palavras da Martineau. A nossa está bem feudalizada ainda, né? Sempre expôs aquelas que não eram protegidas pelo nascimento e pela riqueza à devassidão dos homens. A superficialidade do sentimento de honra é outro grande mal. Em suas origens, a honra inclui autorrespeito e o respeito de outros, em tempo de sua íntima conexão com o que é pessoal em interesse e sentimento. É amplamente exposto a degenerar dentro de um sentimento falso e desorientado, conectando-se com as noções de caráter que prevalecem por acaso na comunidade, ao invés de com as regras de direito e de Deus, erigir um falso padrão de estima. As requisições de honra, ela está entre aspas, mas ela não cita a fonte nesse trechinho que eu li, tá? As requisições de honra vêm a serem visualizadas como referentes somente a iguais, ou àqueles que são cercados com honra, e eles são negligenciados com respeito ao desamparo. Os homens de honra usam a traição com mulheres, com aquelas para quem eles prometem casamento, e com aquelas para quem, se casando, eles prometem fidelidade, amor e cuidado. E ainda assim, sua honra é aos olhos da sociedade imaculada. Está sendo bastante cáustica, né? A ambição feudal é outro sentimento carregado com o mal para o casamento. Em uma sociedade onde orgulho e ostentação prevalecem, onde classificação e riqueza são considerados como objetos primordiais de perseguição, o casamento vem a ser considerado como um meio de obter esses. Esposas são selecionadas pela conexão delas e suas fortunas. E o amor está localizado em outro lugar. Qualquer uma dessas espécies corruptas de sentimento e de algumas outras que existem devem ruir a paz doméstica. E se as leis de cada país forem tão sensatas quanto elas são agora, para a maior parte defeituosas, tão poderosas quanto elas são agora ineficazes. Se o viajante suportar essas coisas na mente, ele ganhará luz sobre o sentimento moral da sociedade pela condição da vida doméstica nela. E, de novo, o que ele sabe do sentimento moral prevalecente da sociedade lançará luz sobre a condição doméstica de seus membros. Outra coisa a ser cuidadosamente lembrada é que o ascetismo e a licenciosidade coexistem universalmente. Toda experiência prova isso, e todo princípio da natureza humana pode profetizar a prova. Paixões e emoções não podem ser extinguidas por regras gerais. A automortificação somente pode surgir de um princípio de sentimento caseiro e não da vontade de outro ou de um número de outros. A exibição somente pode ser contida e a conduta visível ordenada pelas regras. Em consequência, pensa-se que nenhuma grande impureza de mente existe do que entre ascéticos e associados, e em nenhum lugar são os crimes das classes licenciosas tão grosseiros, outras circunstâncias sendo iguais, quanto em comunidades que têm espírito puritano. A Martineau, de novo, eu falei isso no último vídeo, ela sempre tem um cuidado com as relações de causalidade. As outras circunstâncias sempre têm que ser iguais. Ela está recortando esse objeto e a sua relação de causalidade. Qualquer um bem informado sobre o assunto está consciente de que existe muita grosseria nos costumes dos quáquers, e sua consideração para os prazeres da mesa está aberta para a observação de todos. Em nenhum lugar são a embriaguez e o infanticídio mais repugnantes e horríveis quando ocorrem do que em calvinistas escoceses. A corrupção insondável de Viena é notória, e mais disso é rastreável para uma espécie de ascetismo político, para restrições artificiais que não sejam religiosas, mas produzindo efeitos similares. As políticas são um tópico proibido de conversação. Sobre regra, a literatura é também um tópico proibido, já que a literatura e a filosofia necessariamente induzem a comunicação política. Em Viena pode ser visto o espetáculo singular de uma multidão reunida que lê. Nenhum daqueles abre seus lábios acerca dos livros ou seus assuntos. O que então resta? Valentia. O intelecto sendo silenciado, as paixões correm soltas.
e a excessiva corrupção da sociedade, uma corrupção que é notória sobre o mundo civilizado, é a consequência natural. Pode ser seguramente assumido que onde quer que restrições artificiais sejam impostas sobre as paixões ou sobre os intelectos e propósitos dos homens, deve existir licenciosidade precisamente proporcionados para a severidade das restrições. O celibato do clérigo ou de qualquer outra classe de homens envolve poligamia, potencial, se não declarada, em algumas outras classes. E eu tive a coragem de fechar. Aqui agora, voltando. A Martineau vai envolvendo no argumento e vai fechando, né? Vocês viram que ela cruzou religião licenciosa, religião... A moderada ela não cita, mas ela cita a ascética e a licenciosa aqui, os dois grandes opostos, né? Bom, eu parei aqui. O celibato do clérigo ou de alguma outra classe de homens envolve poligamia potencial, se não declarada, em algumas outras classes. Para isso, o relaxamento das morais domésticas nas altas ordens da sociedade, das sociedades católicas, ela frisa bem, carrega o testemunho tão fortemente quanto a existência de declarada poligamia na Índia. É em todo lugar professado que a cristandade coloca um fim na poligamia. E assim também como a cristandade é entendida em países protestantes. Mas um relance sobre o estado de morais, em países onde o celibato é a religião do clero, entre as mais altas classificações na Itália, na França, na Espanha, mostra que enquanto o nome da poligamia for negado, a coisa é mantida sem nenhuma grande aversão. Olha a crítica que ela está fazendo ao catolicismo. Eu estou falando de casamento. E como é que pode deixar de fora o celibato do clero? Nas religiões católicas, principalmente. Isso é mencionado aqui simplesmente como um padrão de fato. Necessária a nossa pesquisa quanto como para observar morais e costumes. É notório que onde quer que o celibato seja extensivamente professado, não existe somente como uma consequência, uma frequente violação da profissão, mas uma muito ampla indulgência estendida a outras classes, em consequência das restrições de um. Vou parar para comentar, porque eu não aguento, já tem 17 minutos. A Martineau está dizendo que o celibato seria compatível com a poligamia. E quando a gente pensa o celibato para padres, né, ou outras categorias, não vou ter exemplos aqui para dar, nós estamos simplesmente referendando a poligamia, inclusive para os tipos de casamento existentes naquela sociedade. Casamentos onde os parceiros se boicotam, né? Muito distante daquela ideia que vai surgir mais tarde da condição ética das relações. Casamento é uma parceria ética. Vamos lembrar aí a Marianne Weber, né? A leitura que a Júlia da Mata faz dela. Bom, que é muitíssimo rica, recomendo a todos. Os métodos de casamento na Itália e França, disposição, mulher como objeto. A disposição da mulher na idade precoce, antes que ela seja capaz de dar um consentimento esclarecido, frequente até sem a forma de perguntar seu consentimento, sobre o entender tácito ou declarado, que ela pode daqui em diante localizar as afeições dela em outro lugar, esses procedimentos poderiam ter sido adotados, poderiam agora ser perseverados, apenas em países onde o ascetismo parcial induziu a correspondente licenciosidade. O mesmo fato, a invariável proporção de ascetismo e licenciosidade, existe onde por alguns seria menos procurado, em sociedades que têm a reputação de serem eminentemente puras. E essa consideração é suficiente para extinguir toda ostentação, toda assunção de inquestionável superioridade moral em um povo sobre o outro. Não é apenas que cada nação gosta de suas próprias noções de morais mais do que aquelas de seus vizinhos, mas que o mesmo tipo de coisas que são declaradas entre aquelas que são chamadas as mais grosseiras acontecem com esses que se consideram os mais puros. Tal superioridade, como existe, é devida, possivelmente, em nenhum caso à severidade do sentimento e disciplina religiosa, mas ao invés da facilidade mundana que abençoa um jovem fracamente povoado país e ao alto cultivo de uma sociedade que equipa seus membros com uma extraordinária diversidade de interesses e propósitos. Bom, nós vamos parar por aqui e a gente vai continuar depois. Vou tentar ler todo
o tópico com vocês para a gente poder curtir um pouco essa visão da Martineau sobre a relação casamento e mulher. E tem partes melhores aí ainda, tá bom? A gente continua depois, gente. Até mais. Tchau.